Fala pessoal, beleza? Então, eu me chamo Renato e hoje vamos apresentar para vocês o nosso podcast da biomedicina, que vai tratar sobre o assunto das interações Covid mais cannabis e doenças associadas. Então, apertem os cintos e voem com a gente. E aí, galera? Me chamo Letícia e agora que a gente já decolou e chegou em altitude de cruzeiro, vou estar dando iniciativa do conteúdo para vocês, falando um pouco basicão sobre coronavírus, tá? A princípio, vocês devem saber que eles são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais. Exemplo, camelos, gado, gatos, morcegos. E raramente os coronavírus que infectam os animais, eles vão poder infectar as pessoas. Como exemplo, o exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o qual ele foi lá identificado na China e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e aí transmitida pessoa a pessoa, tá? A Covid-19, só para fixar, é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, tá? Que aí apresenta um aspecto clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a maioria, ou seja, cerca de 80% dos pacientes com a Covid-19, eles podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos. Oligossintomáticos significa que são pacientes que apresentam poucos sintomas. E aí, aproximadamente 20% dos casos detectados, eles vão precisar de um atendimento hospitalar, porque eles vão apresentar dificuldades respiratórias. E aí, aproximadamente 5% dessas pessoas podem chegar a necessitar de um suporte ventilatório. Olá, meu nome é Luísa, sou da turma de Biomedicina e vou falar sobre a estrutura do Covid-19. A estrutura do Covid-19 consiste em proteína E, proteína S, proteína M, envelope e hemaglutinina esterase. O envelope viral é uma bicamada lipídica que envolve o nucleocapsídeo e o genoma do vírus. Nele estão ancoradas as glicoproteínas S, M, E e hemaglutinina esterase. As proteínas spikes promovem a entrada do vírus na célula hospedeira, além de ser o principal alvo de anticorpos, responsável por interagir com a enzima conversora da angiotensina 2, ECA2, mediando a entrada nas células epiteliais respiratórias. Estrutura Covid-19. O vírus tem 1/1000 da largura de um fio de cabelo humano. Ele é mais uma máquina molecular do que um organismo vivo. No núcleo do vírus está seu genoma, o RNA, protegido por proteínas especiais, como a proteína da membrana, que ajuda o vírus a se infundir na célula hospedeira e produzir proteínas antigênicas, além de auxiliar na regeneração do vírus dentro da célula. Existe também a proteína do envelope, que auxilia na montagem e desenvolvimento da forma do vírus e na célula hospedeira. Ainda temos a hemaglutinina esterase, que possui atividade de ligação ao receptor, atividade de hidrólise do receptor e atividade de função da membrana. Funcionam como um mecanismo invasor. Temos ainda a proteína do nucleosídeo, localizada entre a hélice do RNA, além de auxiliar na estrutura helicoidal do RNA do vírus, é responsável ainda pela replicação e transição do. Uma infecção começa quando os picos de proteína da superfície do vírus se ligam a receptores das células hospedeiras. As proteínas virais fazem com que a célula hospedeira produza novas partículas virais, e isso eventualmente mata a célula hospedeira. Para combater o vírus, o organismo humano produz anticorpos protetores,
Essas proteínas impedem que o vírus se ligue às células hospedeiras e outras células imunes destruidoras de vírus. Oi, meu nome é Vitória, sou da turma de Biomedicina e hoje eu vou estar falando sobre a doença Covid-19, que ela é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia entre infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. O contágio é feito através da tosse, do toque do aperto de mão e das gotículas de saliva. Os fatores de risco geralmente são os idosos, fumantes, pessoas com problemas cardiovasculares ou com o sistema imunológico deficiente. Os sintomas leves são febre, tosse e dificuldade de respirar. E os sintomas mais graves são febre alta, tosse, cansaço, coriza, dor na garganta, perda do paladar ou do olfato e dificuldade de respirar. O tratamento está sendo feito através do isolamento domiciliar, descanso e hidratação, e a prevenção é o isolamento, a utilização de máscaras, lavar as mãos frequentemente com água e sabão. O diagnóstico está sendo feito através de um RT-PCR em tempo real ou um imunológico, que é o teste rápido. O tetrahidrocannabinol, mais conhecido como THC, presente na maconha, é uma substância orgânica, porque apresenta átomos do elemento químico carbono e contém também a presença de hidrogênio e oxigênio. O THC ele pode ser considerado um perturbador do sistema nervoso central, uma vez que ele se encaixa em receptores que ficam nas áreas do nosso cérebro, que são responsáveis pela sensopercepção. Ele é responsável pelo barato, por ser psicotomimético. E ele é um agonista parcial, tanto dos receptores CB1, encontrado no sistema nervoso central, quanto dos receptores do CB2, localizados em células imunes. Algumas ações que o THC pode causar no nosso corpo, por exemplo, sentimento de felicidade, excitação, dissociação de ideias, enganos na avaliação de tempo e espaço, aumento da sensibilidade auditiva, sonolência, entre outros. A substância é conhecida por seu efeito estimulante psicoativo, mas também por causar sensações analgésicas, antieméticas, como prevenindo náusea e vômito, e oxigênias, como aumentando o apetite. Devido a essas características, a substância é usada em tratamentos terapêuticos, como glaucoma, distúrbio de movimentos, perda de apetite em pacientes com AIDS. Alguns efeitos colaterais desses medicamentos é a secura da boca, algumas ideias delirantes, palpitações cardíacas e, claro, o aumento excessivo do apetite. O CBD e seus estudos para o Covid-19. Bom, o canabidol também é conhecido por CBD, um dos princípios ativos do cannabis sativa. Compõe até 40% dos extratos da planta e pode ser usado como medicamento para diversas doenças, que variam de epilepsia severa a fibromialgia. É uma substância canabinoide que age nos receptores canabinoides do cérebro. Pode ser consumido tanto em spray como em óleo ou defumado. Porém, o óleo de CBD é o mais usado na administração do medicamento. E para que serve? Na medicina pode ser usado como anticonvulsivantes, anti-inflamatórios e anticeolíticos. Os efeitos anticonvulsivantes: efetivo para a redução de convulsões causadas por epilepsia. Efeitos neuroprotetores e anti-inflamatórios. Propriedades de proteção de células cerebrais e da medula foram observadas em culturas de células e em modelos animais. Isso pode ter efeito positivo no tratamento para doenças como Alzheimer, AVC, mal de Parkinson, neurodegeneração causada pelo uso exagerado de álcool, além de esclerose múltipla. Efeitos ansiolíticos. Experimentos com animais e humanos deram resultados positivos na redução da ansiedade. Respostas corporais como a frequência cardíaca, que indicam estresse e ansiedade, foram reduzidos com CBD. E como ele age? No cérebro existem receptores específicos para diversas substâncias endógenas, ou seja, que o próprio corpo produz.
Muitos medicamentos agem nesses receptores, ajudando-os a captar essas substâncias ou bloqueando-os para que não captem substâncias que podem causar problemas. Os pesquisadores da Universidade da Carolina do Sul agora acreditam que o THC da maconha pode ser eficaz contra os sintomas de combate causados pelo coronavírus com base em um trio de estudos. Em cada estudo, o THC ajudou a prevenir uma resposta mortal do sistema imunológico que causa a síndrome respiratória aguda ARDS e estimulou bactérias pulmonares saudáveis. Os estudos foram publicados no Frontiers in Pharmacology, o International Journal of Molecular Sciences e no British Journal of Pharmacology. A SDRA, Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto, é considerada uma doença séria e potencialmente mortal e faz com que os pulmões não forneçam oxigênio suficiente para os órgãos do corpo. Isso resulta na entrada de fluidos nos pulmões, agravando a falta de oxigênio nos sistemas internos. A taxa de mortalidade da SDRA é de 38,5%. Mas quando os cientistas injetaram THC em ratos com SDRA, eles ficaram chocados ao descobrir como os canabinoides eram eficazes na redução da inflamação e sintomas relacionados. Ao longo dos 3 estudos, que incluíram mais de uma dúzia de experimentos, 100% dos ratos que receberam THC sobreviveram. Trabalhamos com canabinoides há mais de 20 anos e descobrimos que os canabinoides, como o THC, são altamente anti-inflamatórios, disse o coautor do estudo Prakash Nagat. Assim, nossos estudos levantam a sugestão empolgante de testar o THC contra a SDRA observada em pacientes com a Covid-19. Este é o primeiro trabalho de pesquisadores americanos que aponta positivamente o valor terapêutico da planta de cannabis contra a Covid-19. Estudos anteriores de Israel, no entanto, relataram nos primeiros ensaios clínicos que uma combinação de terpenos de cannabis e CBD estavam superando o principal tratamento Covid-19 na redução da inflamação relacionada ao coronavírus. Bom, e os seus estudos no Covid-19? Enquanto não se encontra um medicamento que consiga dar conta de curar os doentes da Covid-19, pesquisadores pelo mundo têm tentado achar substâncias que ao menos auxiliem na aceleração do tratamento. Um estudo com roedores feito nos Estados Unidos aponta que o cannabis, por meio de um derivado da maconha, o CBD canabidol, é vantajoso quando usado para combater os sintomas da doença. No estudo feito pelos pesquisadores da Augusta University, na Geórgia, evidencia que o CBD ajuda no tratamento de severas inflamações pulmonares causadas pela Covid-19. Foi observado pelos pesquisadores um impacto positivo no uso da substância para tratar SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, o que é chamado muitas vezes de tempestade inflamatória, uma resposta acima do normal do sistema imunológico de um indivíduo contaminado. Os autores afirmam que, atualmente, além de medidas de auxílio, não há cura definitiva para o SARS. Eles sugerem que o CBD consegue auxiliar reduzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias e, assim, combatendo a tempestade. Ao reduzir citocinas específicas, é possível diminuir a inflamação, assim acabar com o desconforto e os danos respiratórios. Os resultados dos experimentos desses pesquisadores apoiaram essa teoria. Citocinas, que são proteínas produzidas pelo sistema imunológico. Os próximos passos são realizar observações em humanos, para que o uso do CBD possa ser usado como tratamento efetivo no combate da doença, da pandemia ou de outras doenças que comprometem o sistema respiratório. E vamos falar sobre o uso do canabidiol para tratamento de epilepsia e outras doenças.
Bom, a cannabis sativa, mais conhecida como maconha, é uma planta que contém aproximadamente 60 compostos farmacologicamente ativos e o canabidiol é um desses, que foi identificado em 1963. Bom, os canabidioides agem no corpo humano pela ligação com seus receptores. No sistema nervoso central, o receptor CB1 é altamente expresso, localizado na membrana pré-sináptica das células. Estes receptores estão presentes tanto nos neurônios inibitórios quanto em neurônios excitatórios. E o canabidiol, dessa forma, acredita-se que possa inibir as crises. No momento, não temos uma conclusão 100% satisfatória, porém, temos vários relatos de pacientes que têm um tratamento super positivo sobre as crises epiléticas com o uso clínico do canabidiol. Em dezembro de 2013, a FDA, nos Estados Unidos, aprovou o uso terapêutico do canabidiol em pesquisas para tratamento de epilepsias refratárias em crianças. Um grupo da University of California e outro da New York University School of Medicine receberam autorizações para iniciar suas pesquisas. Estudos brasileiros também sustentam que o uso do canabidiol para tratamento de doenças crônicas são bastante eficazes. Pesquisas realizadas pelo Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto apontam resultados promissores no uso de compostos da maconha para o tratamento de distúrbios crônicos como Parkinson e epilepsia. Dos mais de 400 compostos descobertos nas folhas da cannabis sativa, cerca de 100 são canabinoides, substâncias que agem em receptores psicomotores do sistema nervoso. Os mais conhecidos são o THC, responsável, entre outros, pelos efeitos alucinógenos da maconha, e o canabidiol, composto essencialmente benéfico para o organismo humano, que apresenta efeitos colaterais mínimos. Tais compostos representam parcela significante das pesquisas do departamento, que geralmente contrapõem os efeitos do canabidiol em relação ao THC. Os principais resultados destas pesquisas anteriores apontam a atuação do canabidiol como ansiolítico, na redução de dependência química e no tratamento complementar em pacientes com câncer. As aplicações mais promissoras concentram-se no tratamento de distúrbios crônicos como Parkinson e epilepsia, sendo que nessa última, o canabidiol é capaz de reduzir, quase em sua totalidade, a incidência de crises convulsivas. Hi Larry, how are you? Come in. Let's see. How you feeling? It's been a bit of a rough week, really. And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're going to be asleep all afternoon. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, the very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that boosting certain branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving symptoms of Parkinson's. Finally, from anecdotal information, we know that certain patients who smoke marijuana experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. The voice is coming back. It works most of the time. In fact, it's... Did you guys eat lunch? Are you hungry now? But I am. Actually, A person like me could really use marijuana. It makes me pretty angry that I can't get it in my home state.
The number one frustration that I have is knowing that there is this untapped potential that comes from what marijuana is teaching us to generate new medicines, and being stuck because of financial issues or political issues. That is extremely frustrating. We now know that medical marijuana controls dyskinesia, and yet it's not available to us.